O primeiro evento, né, que acontece, a primeira edição do Conexão Turismo. E para conversar justamente sobre isso, apresentando aqui no nosso programa, a nossa secretária de Turismo Municipal, a Clarissa, conosco. Clarissa, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Olá, Clarissa. Oi, Neto. Oi, Maria. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, obrigada por abrir as portas da casa de vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre turismo. Sempre coisa bem-vinda. boa, né? Sempre coisa boa. Isso é importante. Isso aí. Conosco também, Mauro Dinardi, gerente do Senac Piracicaba. Mauro, seja bem-vindo novamente. Tudo bem? Olá, Mauro. Obrigado, Neto, Maria. Obrigado Boa pela noite. recepção de vocês, como sempre, vocês e a equipe. Obrigado. Ó, projeto muito bacana, a gente vai detalhar esse projeto para você. Tá aqui o cartaz, ó, Conexão Turismo, né? Uma jornada de experiências, sabor e arte. Tudo isso é muito legal, né? É um detalhamento do que a gente vai ter nesse encontro tão bacana, nessa conexão. E é exatamente isso, né? Quer dizer, quando a gente fala de sabor, a gente está falando da questão gastronômica, que faz parte do turismo também. E isso também é muito forte na nossa cidade, assim como a arte, né, Clarissa? Tudo isso é muito forte, né? Exato. A gente tem o turismo cultural, que é muito forte, então toda manifestação artística, nossa cultura, nossa história faz parte e a gente atrai muitos turistas, como você mesmo disse, o nosso engenho, que a gente tem museu, a gente tem pinacoteca, a gente tem exposições, então a arte, a cultura, a história, sim, atraem turistas. E a gente tem o turismo gastronômico, a nossa linda Rua do Porto, com o nosso tradicional peixe, os restaurantes, a gastronomia, a nossa tradicional pamonha também. E aí você citou o bairro de Monte Alegre, com restaurantes diferenciais. Tem o bairro de Santana e Santa Olímpia. Sim. Nós tivemos a festa do vinho em Santana, daqui a pouco teremos a festa da polenta. Então, gastronomia, arte, cultura, tudo isso atrai, sim, muitos turistas para Piracicaba. Muito bom. Para tudo isso acontecer, é muito bom uma formação adequada. Eu acho que isso é essencial, né? Na recepção, o que o mercado está pedindo, né? Na adequação. A gente viu uma transformação ao longo do tempo e, obviamente, que o Senac faz parte disso, né? Quando ele prepara aí esse profissional, esse futuro profissional, justamente para um mercado que cresce pujante, principalmente aqui na nossa região. Ô Mauro, eu acho que é isso, que a gente fala na conexão, tudo isso está agregado, né? Como a Clarissa falou, que é a arte, gastronomia, a tradição, né? E os pontos turísticos. Mas também algo muito agregado que é esse profissional, essa estrutura que tem que ter na hora de receber as pessoas que vêm de fora, né? Exatamente, Neto. Eu disse hoje pela manhã, nós estávamos juntos, né, Clarice e eu, e o Piracicaba já tem toda essa gama de atrativos turísticos, que é o Rio Piracicaba, né, o Engenho Central, a Rua do Porto, mas não fica só nisso, né? A gente tem o turismo religioso, tem turismo rural, tem turismo de negócios, né? E para isso o Senac entra na qualificação desses profissionais para o mundo do trabalho, né? Não tem como você manter o seu negócio se você não tiver uma qualidade, uma excelência no atendimento para poder receber essa pessoa que vem turistar aqui em Piracicaba e, obviamente, gerar, como vocês bem disseram, a economia da cidade, né? Uhum. Isso. Pois não, Maria, pode falar. Queria saber como é que surgiu, né, essa iniciativa, Clarissa, dessa união de forças, né, que vocês estão promovendo. O que é o evento em si, né? O que o público vai poder usufruir desse espaço aí? O Conexão Turismo e, na verdade, as capacitações, elas já fazem parte desde o plano de governo do prefeito Elinho Zanata. Quando ele estava em campanha, que fez diversas reuniões com os empresários em vários pontos turísticos da cidade, a capacitação foi algo que ficou muito forte, muito marcante, que a gente precisa desenvolver cada vez mais, principalmente para os empresários do trade, né, que são as empresas que atuam nessa área do turismo. E aí, quando a gente pensa em capacitação, tanto do gestor quanto da sua mão de obra, a gente tem aqui dois escritórios muito importantes. A gente tem o Senac, que atende toda a nossa região, e a gente também tem o Sebrae, que também atende uma regional muito grande. O Sebrae pensando na gestão do empreendedor e o Senac qualificando a mão de obra. E aí,
aí a gente somou todos esses esforços, não só pelo plano de governo do prefeito Elinho Zanata, mas também é uma ação planejada na Agenda Pira 35, que a gente já está começando a desenvolver, e também faz parte do nosso plano diretor de turismo, que foi revisado há um mês. Então, todos esses documentos de planejamento nos apontaram a necessidade da capacitação. E mesmo que eles não tivessem apontado, a gente sabe o quanto é necessário a gente capacitar para o melhor receber. Então, pensando em todo esse nosso planejamento, nós sentamos, né, Mauro? Sentamos com o Senac, com o Sebrae, desenhamos um programa de capacitação, que a gente chama de trilhas de conhecimento, e aí, para a gente poder lançar, nós também juntamos esforços, o Senac de Piracicaba, o Sebrae também, para a gente fazer esse evento. Um evento que a gente tem como objetivo transferência de conhecimento, uma tarde onde a gente possa gerar network, uma tarde onde a gente consiga trazer palestrantes que agregam muito para os empresários, e a gente também vai lançar todas as trilhas de conhecimento do segundo semestre, que serão ofertadas aos empresários e os seus colaboradores aqui de Piracicaba. Nós estamos ao vivo com o programa, hoje recebendo aqui, né, Mauro de Nardi, gerente do Senac Piracicaba, a nossa secretária de turismo, a Clarissa, falando sobre esse projeto que obviamente acontece, está aqui na tela para você, ó, dia 22/6, das 13h30 em diante, tá bom? Para você entender, né, essa conexão, ela vem justamente de encontro que a Clarice falou, né? A preparação, porque isso é muito importante quando a gente vê, por exemplo, investidores que querem investir em turismo. E é grande isso, né, Clarice? Porque a gente vê, por exemplo, um parque que é construído na nossa região. Isso tem muito a ver com turismo, né? E tem muito a ver, eu quero construir um parque, eu tenho um parque temático. Quem que vai trabalhar nesse parque? Qual o know-how dessa pessoa que vai estar para trabalhar lá? E aí, nesse ponto, é o Senac que entra, né? Entra aí com todo o know-how que o Senac tem na preparação para o turismo, né? Para essas pessoas. Hotel, por exemplo, né? O próprio hotel, quando você tem um hotel que tem um turismo, como você falou, de negócios, que é muito forte, a gente vê tem pessoas, eu conheço, por exemplo, empresários que estão vindo de fora, que está trabalhando a data para o evento, porque não tem data em hotel. Então, olha que interessante. Acho que isso é bom, até o Mauro falou sobre isso. Quer dizer, eu escolho Piracicaba, eu preciso datar o evento, eu preciso ter o local de eventos. A gente sabe que Piracicaba também oferta isso, tem a ver com turismo também. A estrutura para a alimentação das pessoas que vão estar vindo para a cidade, mas tem que ter o hotel para estar hospedado, né? Quer dizer, quando a gente pensa em turismo, é tudo isso que está acoplado, e o Senac oferece esse know-how também, né? Exatamente. Nós temos desde o curso técnico em guia de turismo, o técnico em eventos. Olha só. Né? Aqui do ladinho, em Águas São Pedro, o técnico em gastronomia. Né? Então, todas essas áreas, elas acabam formando as pessoas para poder receber esse público, né? Que é um potencial turístico dentro de Piracicaba e região. Além de Piracicaba, nós atendemos mais 10 cidades aqui da região. Né? E essas cidades da região também consomem aqui. Né? Na semana passada, eu estava com um grupo de pessoas de São Paulo, e aí a gente queria jantar em algum lugar. Né? E aí a equipe do Senac falou, vamos jantar num restaurante X aqui e tal. E aí descobrimos que ele era chefe formado pelo Senac. Aí não teve jeito, né? Aí nós fomos mesmo para comprovar. E foi assim, desde o momento em que você entrou no restaurante, você já foi bem recebido, você já percebe um diferencial que é o atendimento. Então, mesmo que aquele estabelecimento estivesse lotado, a gente já estava atendido ali e a gente esperaria ali por meia hora, 40 minutos, tranquilamente. Né? Não estava porque a gente fez uma reserva e tudo mais, sim, mas depois veio o chefe conversar com a gente, contou um pouco da história dele e foi muito bacana. Então, o quanto isso faz a diferença, né? Desde o momento do atendimento, das pessoas que utilizam de um transporte ou por aplicativo, né, os mesmos os táxis, e o quanto essas pessoas fazem parte dessa geração, né, de renda que está envolvida com o turismo. E que isso faz o turista voltar, né? Que é isso o principal, que faz ele né? voltar, né?
que é o principal. Esse atendimento, esse acolhimento, né, essa atenção que vai fazer a pessoa falar, gostei muito, vou voltar, né, a próxima oportunidade. A gente estava comentando, né, que é a primeira edição, né, Clarissa e Mauro, mas que promete entrar no calendário aí da cidade, e esse já começa com grandes nomes, né? Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito dos palestrantes. O legal de dizer é que a gente tem grandes nomes de palestrantes, de docentes do SENAC, não só aqui de Piracicaba, mas da nossa região, que são formadores, grandes formadores, mas também temos grandes nomes da gastronomia. Então, nós temos 2 professores, o professor Franklin e a professora Valéria, que vão conversar com a gente sobre hospitalidade, sobre o bem receber, todas essas conexões, inovações, tendências. E aí a gente pode pensar em turismo, em hotelaria, em agenciamento. Então, eles vão trazer esse cenário para nós. E aí também temos a Deise Paparoto, que foi a primeira vencedora do MasterChef Profissionais, que ela também é formada no SENAC, lá em Águas de São Pedro, e ela vem para contar um pouco da experiência no programa, ela vem também para falar da sua experiência enquanto proprietária de restaurante, ela é chefe, proprietária, o restaurante dela recebeu uma estrela Michelin, então ela vem com a gente para compartilhar toda essa sua trajetória. Então a gente vai tratar de assuntos de toda a área da hospitalidade, turismo, hotelaria, eventos, agenciamento e também a parte de gastronomia. São palestrantes que virão para passar a tarde com a gente, para essa troca de conhecimento, para realmente essa conexão, para que a gente possa enriquecer ainda mais, além do lançamento que a gente vai ter das nossas trilhas. É legal dizer, e o Mauro também fez parte deste processo, o SENAC, ele desenhou para nós as capacitações de acordo com as nossas necessidades. Perfeito. Então, nós sentamos com a equipe, olha, nós temos aqui um receptivo que precisa conhecer um pouco mais da cidade. Nós já ofertamos um módulo, né, de bem receber, de atendimento ano passado com o SENAC. Ofereceremos outros, porque quando a gente tem profissionais capacitados para dar informação turística, a gente tem os postos de informações turísticas. E a gente tem esses postos só na orla da Rua do Porto. Por que não capacitar as outras regiões turísticas, Tupi, Santana, Santo Olímpia, Artemis. Então, a gente vai oferecer novamente esse módulo para o bem receber e atender o turista. A gente também, o SENAC desenhou para nós módulos para os guias de turismo. Então, como que o SENAC forma técnicos em guias de turismo que vêm com a carteirinha do Ministério, da Embratur, devidamente formados, mas a gente vai se aprofundar em Piracicaba. Como eu formato um roteiro para comercialização, como eu estruturo isso, como eu comercializo isso. Também vamos oferecer de uma forma gratuita. A gente também vai oferecer um curso de eventos, mas captação de recurso. Como que eu formato um projeto, onde eu vou buscar as linhas de financiamento, como que eu vou conversar com um empresário para ser um investidor no meu evento. A gente tem grandes eventos aqui que nós, enquanto prefeitura, apoiamos. Mas esses eventos também precisam caminhar com as próprias pernas, ter os recursos de várias fontes. Como eles fazem isso? Então, o SENAC vai nos ajudar e a gente vai ofertar. Por um outro lado, o Sebrae traz as trilhas de conhecimento para a gastronomia, marketing, vendas, consultoria em loco na empresa, também trilhas de conhecimento para os artesãos, que também vão passar por marketing digital, fotos, redes sociais, economia criativa. Então, a gente buscou nos portfólios, tanto do SENAC quanto do Sebrae, cursos que eles montaram para nós, para a realidade de Piracicaba. E eu acho que isso é importante. E esses cursos, essas capacitações, elas não terão custo nenhum para o empresário. Então, a gente capacita o empresário, a gente capacita a mão de obra, e aí a gente consegue ter um atendimento melhor e fidelizar o nosso turista. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque a gente está falando, né, de uma ação direta para capacitar pessoas em atender esse público que vem de fora. Mas eu queria chamar a atenção do empresário que nos assiste, que, por exemplo, né, vou dar um exemplo para o senhor, de repente você é proprietário de uma ótica ou proprietário de uma loja de bolsa, né, muito comum, que também é frequentada pelo turista. Né? A gente vê isso acontecer, assim, eu tenho um patrocinador aqui no programa, apoiador do programa, que é uma loja de roupa masculina. E na conversa com ele, né, mandar um abraço para o Léo, ele fala, Neto, final de semana eu atendo muitas pessoas de fora.
Muitas pessoas de fora. Agora, olha só o quanto é importante, e eu vou deixar uma dica, eu peço para a Clarissa, que ela é bem desenrolada nesse aspecto, para falar para o senhor também. Quando um balconista, um vendedor, um atendente recebe essa pessoa que vem no comércio local para comprar, é fundamental essa pessoa que é aí o seu colaborador saber da cidade, principalmente de pontos turísticos, que liga alimentação, pontos turísticos de passeio, tá? E até hotelaria. Porque ele me falou, foi a demanda que ele falou. Às vezes a pessoa está aqui, ela pergunta, onde eu posso passear? Sim. Onde eu posso almoçar? Onde tem um lugar bacana para eu jantar? Hoje tem algum evento? Está tendo evento na cidade? O que está tendo na cidade? E o Léo é uma demanda que eu deixo até aqui para o Léo, ele mesmo falou, às vezes eu não sei onde mandar, não sei como é que está. Porque a realidade é essa, né? Às vezes você não conhece tudo que tem na cidade. Então, ó, isso são lacunas que, por exemplo, um curso como esse daqui, uma preparação como esse aqui, vai preencher. Que eu tenho certeza que não é só o restaurante que tem que receber bem o turista, mas é a loja de roupa, é a loja de bolsa, é a loja de calçado. De pamonha. De pamonha tem que receber e tem que saber falar sobre a cidade. Sabe por quê? Porque esse turista que hoje passa pela sua loja e consome, se ele sentir uma boa experiência na sua loja, uma boa experiência no ponto turístico, uma boa experiência no restaurante, ele é um candidato 100% apto, de própria vontade, de voltar à cidade. Olha o quanto isso é importante. Tá certo isso, Cleia? Esse pensamento que liga tudo? Esse pensamento, sim, Neto. A gente tem, pelo turismo, a geração de emprego e renda direta e indireta. Quando a gente fala da geração direta, a gente tem hotéis, restaurantes, atrativos turísticos, os próprios guias, as próprias agências, os artesãos, estão ligados direto com a atividade turística. Mas a gente também tem a geração indireta. Então, o turista vem, no nosso plano diretor, a gente tem uma pesquisa de demanda, que a gente entrevistou mais de 400 turistas para saber o perfil desse turista. E a maior parte vem com o seu carro próprio. Onde eles abastecem os seus carros? Olha só. Nos postos de combustível. Claro. Então, o posto de combustível, indiretamente, ele recebe o turista e abastece o turista. Sim. A gente tem grandes redes de farmácias, drogarias, todos os bairros têm esse atendimento. Atende o turista. O turista resolve passear e aí ele não tem uma roupa adequada, ele não tem um calçado adequado, virou o tempo. Como hoje a chuva Sim. veio, ontem nem tanto, mas hoje a chuva veio um pouco mais intensa. Não trouxe roupa de frio, não trouxe um guarda-chuva. Onde eu vou comprar? Aí a movimentação do nosso comércio acontece de forma indireta pelo turista. E eu vou além. Quando o restaurante ele oferece a alimentação, quando o hotel oferece o café da manhã, onde ele compra o insumo? Na quitanda, na padaria, Sim. no supermercado de Piracicaba. Então, a gente tem toda uma cadeia movimentada pelo turismo, de forma direta e indireta. E, Léo, fica aqui o recado, inscreva os seus colaboradores, porque a gente tem a capacitação de agente de informação turística. Ó, que legal. Lá a gente fala um pouquinho do que é o turismo, mas principalmente de tudo que a gente tem na cidade. Os pontos turísticos, como a gente pode dar informação, onde buscar essas informações. Então, mande os seus colaboradores para nós, inscreva para participar deste programa, desse evento primeiro com a gente no dia 22, Isso. mas depois participar das capacitações, porque as capacitações são para todos e a gente percebe que o turismo ele afeta direta e indiretamente todos os setores da cidade. Você falou questões aí que eu nunca tinha imaginado, né, Clarissa? Por exemplo, isso de mudar o tempo, né? E você precisar, você está num outro lugar, você precisa comprar uma roupa, comprar um sapato de repente, né? Guarda-chuva, né? Verdade. Que seja, né? Não, você fica sabendo eu tinha que pensado nisso. Você fica sabendo que aqui em Piracicaba você tem, de repente, uma possibilidade de ter uma atividade, né, adequada de determinado setor. Por exemplo, né, o cara vem a Piracicaba e fica sabendo que tem quadras excelentes de tênis. E, de repente, ele não trouxe ali um equipamento ou até uma veste adequada. Ele vai comprar, ele vai na localidade comprar. A gente tem um calendário de eventos esportivo muito grande. Oi. Então, o turista está aqui, ele está a trabalho. Então, ele veio para passar 15 dias. Ele está na Exalc ou ele está em alguma grande multinacional trabalhando por 15 dias. E ele soube que no fim de semana ele corre.
e tem um Isso. evento esportivo de Puxa, corrida. olha só. Poxa vida, eu não trouxe, Que mas eu legal, gostaria de participar. Não trouxe meu tênis, não trouxe uma roupa adequada. Vai comprar no nosso comércio local. Então, essas oportunidades, elas aparecem a todo momento. Por isso Sim. que é importante todo o setor estar capacitado para atender esse turista que aparece de última hora. Isso acontece. Temos participações aqui no Bora nosso ver. Instagram, no nosso WhatsApp. Deixa eu agradecer o pessoal que está assistindo lá pelo TikTok. A gente está ao vivo pelo TikTok também, viu, gente? José, o Sandro, o Jarbas estão lá assistindo a gente, dando boa noite. Obrigada, pessoal. Aqui no Instagram, antes eu vou no Instagram primeiro, tá? A Raquelzinha das Zuleicas Docs, vocês mandar um beijo para Raquel, toda a equipe dela. Raquel que recebe muitos turistas, né, lá na loja da Zuleika. E ela está falando o seguinte, olha, eu sempre pensei que o turismo aqui na cidade precisa de uma agenda própria. O engenho por si só é um ótimo passeio. O que acham de desenvolver uma opção de passeio guiado dentro desse local? Acho que vocês já têm, não tem, né? A gente Clarissa? tem, Raquel, a gente oferece em parceria com a Secretaria de Cultura, na verdade a iniciativa dos meninos, do Engenho, a condução com os meninos, periodicamente aos domingos pela manhã. A gente oferece essa visita guiada no Engenho, onde toda a história é contada e o turista pode participar e pode conhecer um pouquinho mais do que foi e do que é aquele prédio histórico para nós. Mas a gente tem sim, quem sabe a gente pensa em ampliar, Raquel? Aí muito fica bom. Mais fácil para todo mundo poder participar. Tem mais um comentário aqui do Leandro pelo nosso WhatsApp. Se você também quer participar dessa conversa, pode mandar aqui, ou no nosso WhatsApp, ou nas redes sociais, tá? O nosso WhatsApp está aí, é o 19991411048. Leandro, uma das coisas que já vi e acontece muito, pessoas que vêm visitar a nossa belíssima cidade e depois elas passam a morar definitivo. Já ouvi diversos relatos assim. Opa. Isso é comum, né, Clarissa? Como investidores também. Eu sou um deles. Mauro, né? Mauro é um deles. Veio trabalhar. Eu sou um deles. Eu vinha passear direto aqui com o Johnny, que Sim. é um grande amigo meu. Aliás, um abraço pro aqui. Johnny, né? Puxa vida. E tô aqui, morando aqui. Morando aqui, exatamente. E tem empresas, investidores que vêm a Piracicaba e vê todo, né, esse, que eu vou chamar de conceito mesmo, de vida, né? Minha sobrinha é arquiteta, ela veio para Piracicaba e fala, olha, tio, vocês aqui, é tudo uma atmosfera. Eu falei, então, uma atmosfera que é cultivada, que é apreciada por nós e é cuidada por nós, né? Quando a gente vê projetos como esse daqui, Conexão Turismo, a gente está falando nessa recepção. Quando a gente vê o Senac abrir turmas de curso, né, na área de turismo, a gente vê que o Senac tem esse olhar, não só na necessidade que a cidade precisa ter, mas em oportunidade. Né? Depois você está nos assistindo, né? E aí você pergunta, mas eu estou num ramo, eu gostaria de entrar ou trabalhar melhor, ou entrar para o turismo, o momento é agora. Isso aqui é uma pincelada do que é, o quanto forte é a área turística. Mas Piracicaba, por conta do próprio Senac, sabe quanto isso é importante. Por isso tem os cursos, né? Cursos super atuais, cursos que preparam. Você mesmo recebeu uma turma que veio de São Paulo e não ficou nada a desejar a recepção, o atendimento de um restaurante. Justamente pela formação, né, Mauro? Eu acho que é isso, né? Tem que embarcar nessa mesmo, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que eu conheci mais a fundo o turismo há cerca de 10 anos, quando eu cheguei em Jundiaí. Inclusive a Valéria, que é uma das nossas palestrantes na segunda-feira, ela é de Jundiaí. Eu aprendi muito com ela, né? E quando nós iniciamos essa conversa com o poder público, não havia um olhar tão forte quanto há hoje de investimento do poder público nessa pasta do turismo, que acaba sendo uma pasta pequena e normalmente ela vem junto com outras pastas, com cultura, até pouco tempo atrás era assim, né, Clarissa? Então, essa autonomia que é dada, principalmente para a Clarissa, né? E ela faz muito bem o uso desses recursos para poder prover esse incentivo para os munícipes, para os empresários, né? Isso é fabuloso de acontecer, né? E junto com isso, o Senac também vem crescendo. Há cerca de 3 anos atrás, o Senac incluiu na sua missão, que é desenvolver pessoas para comércio, bens e serviços e turismo. Né? Acrescentou a palavra turismo.
de tão forte que é isso e também do entendimento, tanto do poder público, né, quanto do SENAC e da gestão como um todo, no sentido de saber o quanto que o turismo contribui para essa evolução do mundo do trabalho como um todo. Né, de tudo isso que a Clarissa comentou aqui, de todos esses segmentos que eles acabam convergindo para o fomento ao turismo de cada município, de cada cidade. Excelente. Esse evento, ele é destinado a que público? Legal. Quem pode participar? Se já tem inscrição, já estão abertas, Clarissa? Sim, as inscrições já estão abertas na página do turismo, turismo.piracicabasp. A gente tem na bio o link. Quando você clica, você é direcionado por um formulário onde você preenche. A gente tem vagas limitadas, as inscrições foram abertas na semana passada, então a gente aí já está com um número grande, então quanto antes todos puderem acessar a nossa página e buscar por esse link, é importante para não ficar de fora. E ele é destinado a todos os empresários que atuam no turismo, e aí como a gente já viu que ele é transversal, direta e indiretamente, ou seja, para todos os empresários. Nós temos direcionamento para gastronomia, para hotelaria, mas temos para atendimento, e aí o atendimento abre um leque muito grande. Então, os empresários que querem capacitar os seus colaboradores, isso é importante, porque aí se a gente capacita o empresário e a gente capacita o colaborador ao mesmo tempo, junto com os outros projetos que estão sendo desenvolvidos pela prefeitura, a gente caminha na mesma linha, né? E isso é importante. A prefeitura investe, a cidade se desenvolve, o empresário se capacita. Então, todos os empresários e colaboradores profissionais que atuam na área do turismo é destinado tanto o evento quanto as trilhas de conhecimento que serão abertas no segundo semestre, e tanto o evento quanto as trilhas não terão custo nenhum para quem participar com a gente. Vou pedir para a Maria, abre de novo aqui para nós, pode abrir a tela, a Maria vai mostrar que é a página do da turismo, Secretaria de Turismo. Da Secretaria de Turismo. É só você colocar Conexão Turismo, o Google já te mostra o link aqui para o site, exato, para o site da Secretaria de Turismo. E aqui você tem explicações, né, detalhes sobre o evento, os palestrantes também. Depois eu quero saber desse talk show aqui, que eu achei muito interessante. Clarissa já vai falar pra gente. Comentou dos lançamentos, né, que vão acontecer. Isso também é muito bacana. E aqui, gente, já quase no final da página, você vem aqui direto, é só você clicar aqui e ele já vai para fazer a inscrição. Ótimo. Ainda temos vagas, né, Clarissa? Ainda temos vagas, não muitas, mas ainda temos vagas. Dá tempo das pessoas se inscreverem. Todos que estão nos assistindo, dá tempo. É só clicar ali e já consegue garantir a sua inscrição. Clarissa, você fez um trabalho, é legal de falar um pouquinho, né? Se você abre esse espaço que é interessante a gente falar, Mauro, a Clarissa fez um trabalho muito bacana em outras 2 cidades ligadas ao turismo, né? Que da nossa região. Da nossa região. Que eu tive mais contato, obviamente, foi a cidade de São Pedro, e eu me lembro muito bem, quando a Clarissa assumiu, que era uma grande dificuldade, você me corrija se eu estiver falando errado aqui, uma grande dificuldade na recepção desse turista, a ponto dos hotéis não levarem os turistas nos pontos comerciais. Isso falo porque eu vivenciei isso na área da cultura, que a gente queria que o turista, principalmente em 2 épocas, né? Que era a época do final do ano, que tinha a apresentação de Natal, e a época da Paixão de Cristo. Nós temos que trazer esse turista para ver. E a gente se deparou com uma situação de superlotação nas apresentações. Você vê, uma ação tão grande que é a Paixão de Cristo, era vista só pela população. E a Clarissa, eu falo isso com respeito e com total admiração, viu, Clarissa? Porque nós tivemos lotação, tivemos capacitação extra. As pessoas vindo de outras cidades, as pessoas vindo dos hotéis para assistir. Eu acho que ali foi uma grande leitura que nós pudemos ver do que é produzido na cidade, tudo que é produzido na cidade, não só o hotel, que tem toda a sua programação interna, mas a cidade é para o turista também. Isso houve uma transformação, Clarissa, e foi na sua gestão.
A gente desempenhou um trabalho na cidade de São Pedro, aqui do lado, né, na Estância Turística, por 10 anos. Estive secretária lá por 10 anos e no começo era assim, você tem razão, conheço o Neto e a Maria, não vou falar de outros carnavais, mas de outras paixões de Cristo. Mais de 10 anos. Muito Mais de 10 anos a gente se conhece e realmente a gente tinha esse problema em São Pedro. Não tinha conexão. Então vamos fazer, né, uma associação com o evento que vai acontecer agora. Não tinha conexão. Muitos hotéis tinham as suas programações internas e não levavam o turista para fora. Não ofertavam o que a cidade tinha para complemento. Então, ok, o hotel é bacana, tem piscina, tem café da manhã, tem pensão completa, mas o hóspede ele não vem 3, 4 vezes no mesmo hotel com as mesmas opções. Então, se você consegue se conectar com os restaurantes parceiros, se você consegue se conectar com a agenda de eventos da cidade, se você consegue se conectar com os atrativos e os guias que fazem essa prestação de serviço, você oferece mais ao seu hóspede, ao seu turista. E ele volta. Nossa, poxa vida, Piracicaba não tem só a Rua do Porto. Piracicaba tem um turismo rural fantástico em Tupi, em Artemis. Não deu tempo. Vou voltar num feriado prolongado que eu tenho 3, 4 dias. Vou trazer minhas crianças num período de férias que eu pegue aí 15 dias e conheço toda a nossa região, tudo que a gente tem para ofertar de turismo. Então, essa conexão ela é muito importante e a gente sabe que aqui em Piracicaba a gente já está caminhando para isso, graças a Deus. Está mesmo. Mauro, vamos fazer esse convite então, né? Tão importante nessa grande parceria, né, entre Sebrae, Senac, né, e a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Turismo, trazendo aí esse know-how, né, grandes palestrantes da cidade de Piracicaba para todos que têm interesse e querem cada vez mais que a nossa cidade cresça nesse setor. Sem dúvida, Neto, sem dúvida. Acho que a conexão aqui, né, Clarissa, deu certo aí, né? Se deu muito bem, né, com a força do Sebrae também junto conosco. O Sebrae é um parceiro que está sempre junto com o Senac em várias frentes, né, e o Senac está sempre atuante aí dentro das instituições, dentro da prefeitura, não só na pasta de turismo, mas em outras pastas também, educação, assistência social. A gente está sempre junto, né, justamente para poder qualificar e formar as pessoas para o mundo do trabalho, né? Então, sempre contando conosco aí para o que precisar. Faça a inscrição. Então, tem mais participação? Tem sim. Bora ver, então. Vamos lá, vamos Mas ver. pode deixar lá a página da inscrição para o pessoal entrar e já garantir, né? Porque como a Clarissa falou, temos ainda, né, Clarissa? Temos Vai ser ainda. No Teatro Central, né? Euripides, No teatro, isso, né? no Teatro Ótimo, Euripides. excelente. Tá aqui o Miltinho, Miltinho, lá da APAFLAR, ele dá parabéns aos envolvidos nessa evolução ao turismo em Piracicaba. Estamos divulgando aos restaurantes de Piracicaba. Legal. Qualificar o nosso setor é uma grande evolução para a nossa Piracicaba. Conte conosco. Olha, eu quero mandar um abraço, a Clarissa já vai pontuar, mandar um abraço para o Miltinho, que tem um excelente restaurante na cidade, Miltinho que é visionário, faz parte da associação, uma associação que melhorou ainda mais o que era bom, que são os nossos restaurantes. Quando a gente cria uma associação, você luta, né, pela classe, acima de tudo, tem know-how para ser compartilhado. Então, eu acho que as palavras do Miltinho tem muito a ver com esse momento, né? Olha que legal, Miltinho, quer dizer, a prefeitura em parceria com as duas entidades, trazendo grandes palestrantes para melhorar cada vez mais. Miltinho, já divulga aí, como você está falando, e convida, né? E olha, que eu acho que é um curso, acima de tudo, não só um know-how, mas é um curso para sensibilizar o quanto é importante essa sua equipe que é maravilhosa aí, dos garçons, né? A equipe da cozinha, para entender o quanto é bacana receber esse turista. Então é legal você abrir um espaço aí, né? E levar essa turma, fazer inscrição, levar a sua turma e assim como os associados, para acompanhar, né, Clarissa? É importante, não é? O Miltinho é um grande parceiro, obrigada, Miltinho, inclusive pelo apoio, mais do que a participação aqui, obrigada pelo apoio. Quando a gente já desenhou o projeto, foi uma das primeiras pessoas que eu mandei mensagem pedindo ajuda para divulgar para os empreendimentos. E essa escuta sua é muito boa, viu, Clarissa? Você escuta o povo, cara. Ele é um parceiraço, ele participou com a gente da Agenda Pira 35, esteve com a gente nas reuniões, e o Miltinho já nos apresentou um projeto muito bacana, que eu não esqueci, Miltinho, e pode ter certeza que ele vai ser sequencial a essas nossas capacitações. Ele trouxe uma ideia bacana de um selo para Piracicaba, dos empreendimentos capacitados, empreendimentos parceiros, para que a gente possa apresentar o máximo possível de segurança para o
turista, somos capacitados, somos de um conjunto de empresários, então isso é na sequência, viu, Miltinho? Obrigada pela ideia, pela parceria. Vamos capacitar para a gente poder desenvolver outros projetos. Muito bom, excelente. Tem que fazer a inscrição, hein, gente? Não é só ir lá não, né? Porque tem o espaço, é grande o teatro, mas é legal para a comodidade de todos fazer a inscrição, até pela logística ali, né, que tem que ser feita. Quero aproveitar, o Mauro presenteou a gente com um livro muito bacana aqui, ó, Educar para o Mundo do Trabalho. Olha que importante que é esse tema, tá aqui em detalhes. Eu vou aproximar para a gente poder mostrar. Fala um pouquinho do livro, por gentileza, Mauro, por favor. O livro é uma coleção, né, de quatro livretos, e a Lucila Ciotti, ela é a nossa superintendente de operações. E eu digo assim, eu sou fã dela e digo que o Senac, em 20 anos que ela está à frente da superintendência, o Senac tomou um rumo assim, muito importante para a questão da qualificação, para as questões pedagógicas internas, para a valorização do ser humano, para a valorização de tudo que a gente cuida, das pessoas com deficiência, da inclusão, sabe? Então, ela conseguiu assim fazer uma transformação na instituição, e ela é o segundo livro dela. Primeiro livro dela veio o Horizontes para a Liderança, que é um livro para liderança também bem importante, bem interessante. E agora ela lança esse que é Formar para o Mundo do Trabalho, né? Tão importante quanto a gente tem a nossa, digamos assim, o nosso fazer Senac, né? Que é o que a gente faz aqui na ponta, na unidade. São 63 unidades em todo o estado, 2 hotéis escola, um nós temos aqui pertinho, o outro em Campos do Jordão, e mais a editora Senac, que editou o livro, né? Estão todos alinhados ao que ela conta no livro. Então vale a pena também. Que bom que você gostou do presente, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Não, e a gente estava falando que o próprio layout aqui, né, do livro é todo lindo, todo em azul, né, Clarice? Ele tem algumas peculiaridades aqui também na sua característica, que isso também torna a leitura mais empolgante. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês que diz: para ter esperança, precisamos sentir confiança nas pessoas, nos processos, nos projetos, nos ideais. Uma esperança que não é uma crença cega em um milagre, e uma confiança de que é possível conceber caminhos com solidez de valores e princípios. Ó, é um tema muito interessante. Quem sabe, né, a Lucila pode um dia participar com a gente aqui para a gente falar um pouco mais sobre o livro, né? Só combinarmos. Vamos combinar. E você encontra esse exemplar lá no Senac Piracicaba. Pode ir lá que tem lá para você adquirir. Parabéns. Show de bola, gente. Muita coisa boa na nossa cidade, muita coisa boa acontecendo. É sempre um prazer recebê-los aqui, tanto o Senac, a gente sabe que a formação do Senac, ela reverbera em nossa cidade de uma maneira significativa, né? Nesse preparo de todos. Então, parabéns todo o projeto Senac para a nossa cidade, nossa região. Parabéns a Clarissa, nossa querida parceira, amiga, está sempre aí fazendo projetos. Quadrilha foi maravilhosa lá, né? Foi. Festa boa! Festival Junino foi lindo. Beleza. Tivemos 3 dias de lá, de muita quadrilha, muita Sim. música junina, gastronomia. Foi um evento lindo. E o Jogo do Brasil, Jogo do também, Brasil, né? Torcemos todos juntos. Um aperto no coração, né? Ai, minha Nossa mesmo. Senhora, vai, não vai? Mas estávamos todos lá no Engenho, torcendo legal. pelo Brasil. Parabéns. Obrigado. Mauro, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado. Um abraço a todos do Senac lá, são muito queridos. Muito obrigado, vocês também. Clarissa, obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez vocês abrirem a casa de vocês para nós. Obrigada mesmo pelo carinho, e fica o convite. Acessem o nosso site, acessem nosso Instagram, turismo.piracicabasp, façam a inscrição. Vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser. Obrigada.